entender como aumentar efetivamente a produção de leite, a oferta do leite, precisamos primeiro entender a mama e como ela produz o leite materno. Em geral, a produção de leite é um processo de use ou perca, fresquinho para consumo na hora, como o restaurante à la carte. Quanto mais frequente e eficaz o seu bebê mamar, mais leite você produzirá. É um processo de oferta e procura, oferta e demanda. Como uma fábrica sem capacidade de ter estoque, e como toda boa empresa, se o estoque dessa fábrica ficar parado, não tem motivo para produzir mais, concorda? Mas essa fábrica, que é a mama feminina, ela é construída por longos anos, desde quando a mulher é gerada. Tem o desenvolvimento das glândulas mamárias na fase embrionária, depois na puberdade com os estímulos hormonais e a cada ciclo menstrual. E ela vai ficar só completa nos hormônios da gravidez e da amamentação, sabia? Por fora dessa fábrica, podemos ver uma mama grande, média ou pequena, macia e que tem uma areola, um círculo escurecido, né, que eu falo que é o alvo já do neném, e ela escurece mais como um fator de proteção na gravidez, e um mamilo, que pode ser protuso, mais plano ou invertido. O que é importante você saber é que o bebê não pega o mamilo. O mamilo é só a saída, a portinha de saída. Ele tem abaixo dele alguns canudinhos, tá? De cerca de 4 a 10 canudinhos, que é a saída por onde sai o leite, a esteira ali dos produtos dessa fábrica, tá? Abaixo dessa areola que tem os ductos mamários, que é onde o bebezinho vai fazer os movimentos da língua e da boquinha e do queixinho junto com o vácuo da extração para extrair esse leite, tá? Se ficar só no mamilo, vai machucar você e vai extrair menos leite. As glândulas mamárias contêm os alvéolos, que são como as máquinas da fábrica, em forma de caixinhos de uva que ficam por toda a mama e até bem perto da região areolar. Por isso, né, que é a importância do bebê pegar a areola. Ou até mesmo do funil da extração da bombinha estar bem adequado ao tamanho do mamilo e da areola. Durante a gravidez, a mãe sente a sensibilidade na mama, principalmente no primeiro trimestre. As mamas aumentam, é o amadurecimento dessa glândula, é o aquecimento das máquinas da fábrica, eu digo. E sentir essa alteração, mesmo que leve, já é um bom sinal. A mama é uma fábrica e não estoque, como eu já falei, e 80% do leite é produzido durante a mamada. Apenas 20% seria a capacidade de armazenamento dessa mama. O tecido glandular varia entre as mulheres, tá? E pode variar até entre as duas mamas da mulher. Eu falo que uma é frango, outra é picanha. Às vezes o bebê vai ter uma preferência por uma mama, mas é importante oferecer sempre as duas. Ela tende a aumentar essas glândulas tende a aumentar com o tamanho da mama, né? Mas também, quando a mama é maior, mais volumosa, existe aí mais tecido de gordura, tá? Que dá forma aí a essa mama. Mas não tem relação com a capacidade de produção nas 24 horas, se a mama é maior. Porém, ela pode ser importante para determinar a frequência das mamadas. Ou seja, toda glândula é capaz ali de produzir leite, mesmo que tenha um pouco menos. Porém, se tem menos, a criança, né, as crianças de mães com menos tecido glandular, uma mama um pouco menor, satisfazem a sua demanda mamando com mais frequência. Porque quanto mais o bebê mama, mais leite a mãe produz. Pense nessa fábrica de leite como um restaurante à la carte, não self-service ou por quilo, que tem ali o alimento pronto para consumo. O restaurante à la carte tem a capacidade, né, a matéria-prima aí para produzir as refeições, porém ela só vai preparar se o cliente pedir. Da mesma forma é a nossa produção de leite, entende? Então as mamas menores, elas têm capacidade de produção também, porém vai ser
um bebezinho que às vezes vai mamar mais para suprir aí a sua necessidade nas 24 horas. Agora, vamos entender como realmente funciona lá dentro da fábrica. Existe um controle hormonal, principalmente ali no final da gravidez e nas primeiras semanas após o parto, através do hormônio prolactina, que é responsável pela síntese do leite, e ela fica circulante 24 horas por dia. Mas a cada mamada, o nível de prolactina se multiplica de 10 a 20 vezes para garantir a próxima mamada. E depois cai um pouquinho. Ela vai funcionando ali como um ciclo, né? Ao anoitecer, a prolactina ela é um pouquinho mais baixa e tem o seu pico maior na madrugada. Por isso, as mamadas noturnas são tão importantes para manter essa produção, para estimular essa prolactina, né? As mães sentem as mamas mais cheias quando acordam de manhã. É por esse fluxo, esse pico aí de prolactina que é normal do nosso corpo humano na madrugada. E depois ela vai variando conforme as mamadas do bebê e tem um pouquinho, né? Um pouquinho mais baixa ali no final do dia, até pelo cansaço da mãe, etc. Mas isso não quer dizer que você não produz leite no final da tarde. Algumas mulheres se desesperam ao sentir as mamas mais vazias no final da tarde, né? Ali no anoitecer, juntamente com o bebê choroso e mamando sem parar, que ali tem a hora da bruxa, né? O comportamento do bebê. Volte lá na aula do comportamento do bebê para você ficar também mais tranquila. Não tem nada de errado. O leite não seca em um horário do dia. Mama vazia é sinal de mama que produz e vende. Tudo faz parte de uma engrenagem perfeita do corpo humano, da mãe e do bebê. Além da prolactina, tem o hormônio ocitocina, que é responsável pela saída ali do leite, da contração das maquininhas lá, dos alvéolos, das glândulas, que faz o leite fluir melhor pelo caminho dos ductos, né? Pela esteirinha ali do funil, do canudinho do mamilo até a boquinha do bebê. Também chamamos de reflexo de ejeção de leite ou descida do leite, que acontece em toda a mamada, não só ali, né, na descida do leite na primeira semana de vida do bebê. E muitas vezes acontece mais de uma vez, e quem é responsável por isso é a ocitocina. Esse processo tem início entre 1 a 5 minutinhos após o bebê começar a mamar. Algumas mães sentem até um formigamento, um choquinho, sabe? Na mama quando a ocitocina está em ação. Esses dois hormônios são produzidos no nosso cérebro, a prolactina e a ocitocina, e são estimulados pelo contato do bebê conosco, né, com a mãe, e principalmente ali pela sucção do bebê nas terminações nervosas da região areolar. E a liberação da ocitocina também pode ocorrer em resposta a estímulos ali da mãe ao ver o seu bebê, cheirar o seu bebezinho, né? É instintivo. E fatores também de ordem emocional. Tudo que dá prazer para a mãe acaba estimulando essa ocitocina. Até a relação sexual, até mesmo sentimentos, né, de motivação, autoconfiança e tranquilidade, até mesmo comer uma comida gostosa, fazer algo que goste. Então, tudo isso pode ajudar a sua amamentação, tá? Por outro lado, a dor, o desconforto, o estresse, a ansiedade, o medo, a falta de autoconfiança pode inibir esse reflexo de ejeção do leite, essa fluidez, né, do leite materno para o bebê. Por mais que a mãe produza, a ocitocina ali não está circulante e acaba não fluindo leite para o bebê, prejudicando a amamentação. Também, além dos hormônios ali, né, após a descida do leite, esses dois hormônios muito importantes, a produção de leite possui um controle local através da retirada do leite. Só é produzido mais leite se esse leite é retirado da mama. Por isso,
é que a mama vazia tem valor, entende? E que é uma fábrica, não um estoque. Esse controle, né, esse controle local é muito importante ao longo de toda a amamentação. Os hormônios passam a desempenhar um papel muito menor após ali as primeiras semanas da amamentação. Ela se regula, né, a produção de leite com a quantidade que o bebê estiver mamando. Enquanto houver extração de leite, as glândulas mamárias produzirão leite, até 2 anos ou mais, tá? Ao entender como funciona esse controle local, você consegue entender a importância, né, dessa extração, dessa retirada do leite para aumentar efetivamente a sua produção de leite. Então vamos lá. O leite materno contém uma pequena proteína chamada FIO, fator inibitório de lactação, que retarda e inibe a produção de mais leite. É uma forma até de proteção do nosso corpo, né, da nossa mama, para não explodir, por exemplo. Pense também na glândula salivar. Ela também trabalha, né, sem estoque. Ela só produz saliva se estimulada, por exemplo, na mastigação, na fala ou com cheirinho gostoso de comida. Se ficasse produzindo o tempo todo, teríamos bochechas gigantes para, né, armazenar ou ficaríamos babando, certo? Então, pensando ali na mama, a produção diminui quando o leite fica acumulado na mama, porque temos mais fio presente. E a produção vai aumentar quando a mama está mais vazia, porque não tem esse fio, essa proteína. Além disso, o controle local da nossa mama, ela se dá também nas paredes ali dos alvéolos, né, das glândulas mamárias. Por quê? Ela tem nessa parede receptores de prolactina. Lembra do hormônio? São umas espécies de portinhas por onde passa a prolactina, o hormônio, para conseguir fazer a síntese do leite. Quando a máquina, né, aqueles cachinhos estão muito cheios, por pressão, né, a portinha se fecha. É igual uma caixa d'água, pensa, né? Quando tá cheia, a boia fica ali, né? É idêntico, gente. Então, a prolactina não consegue entrar e fazer a produção de leite. E isso, então, diminui a produção. À medida que os alvéolos são esvaziados, as portinhas se abrem e permitem a passagem da prolactina e assim produzir mais leite. As pesquisas descobriram que o esvaziamento frequente da mama nas primeiras semanas ou até mesmo uma história de amamentação anterior são responsáveis por abrir mais portinhas nesse local ali dos alvéolos mamários. Então, mais locais de receptores de prolactina. Isso significa que a capacidade de produção de leite da mãe foi otimizada com uma história anterior, né? Um filho anterior que teve uma amamentação bem sucedida e até mesmo, principalmente, se os primeiros dias, as primeiras semanas da amamentação foram em livre demanda desde a golden hour, né? Da mamada ali na primeira hora, na hora de ouro do bebê. Vejam que importante. Tudo isso faz parte ali de terminar de desenvolver a nossa mama e essas portinhas de receptores de prolactina. Saiba que até o teor de gordura do leite também é determinado pelo quão vazio a mama está. A mama mais vazia, leite tem mais gordura. E não pela hora do dia ou até mesmo leite anterior, posterior, né? Que a gente já falou sobre isso. A fábrica de leite, então, ela funciona 24 horas, ela produz o tempo todo, desde que esvazie a sua mama, né? 80% do leite, então, é produzido durante o estímulo da mamada. Não se preocupe, quanto mais leite houver na sua mama, mais lenta será a sua produção de leite. Quanto mais vazia, mais rápida e maior a produção. Interessante, né? O corpo da mulher entende o esvaziamento da mama como um aviso que precisa produzir mais leite. Então, entenda,
A remoção do leite é o fator principal para o ajuste da produção, desde a remoção ali do colostro. E para manter essa produção, o leite deve ser extraído de forma frequente e eficaz com o bebê mamando em livre demanda, com uma boa sucção ou uma extração pela ordenha, tá certo? Além disso, a produção de leite e até a sua composição, a composição do leite, ela varia durante o dia e ao longo dos meses. Ela vai se adaptando conforme as necessidades do bebê. Por isso os picos, de crescimento, a frequência das mamadas, um bebê, como que o seu corpo entende que você precisa produzir para um recém-nascido ou para um bebê ali de 4 meses. É com esses picos de crescimento, essas mamadas mais frequentes, isso vai ajustando a sua produção. Após o início da amamentação, então, a produção de leite, aquelas mamas que ficaram muito cheias, ela se estabiliza conforme a demanda do seu bebê, conforme ele está mamando, tá? Essa alteração, ela pode acontecer gradualmente, devagar ou de repente, por volta ali dos 2 meses, mais ou menos. Entre 1 a 3 meses do bebê, a mãe, ela tem essa sensação, As mães que têm muita produção, essa mudança pode ser até um pouco mais tarde. É normal as mães sentirem que o leite diminuiu nessa fase, ou ter até mesmo ver essa diferença na extração do leite. Mas é apenas o ajuste conforme a demanda, Foi ali o pico hormonal, o controle hormonal já não é tão importante, agora a mama está sendo controlada, a fábrica está sendo controlada por aqueles fatores de controle local, que é a fio e as portinhas, os receptores de prolactina. Revisando novamente para você não esquecer. A sua produção de leite é resultado dos seus hormônios prolactina e ocitocina, que toda mulher de saúde estável tem circulante, mais as portinhas abertas da prolactina, que são os receptores da prolactina, e a quantidade de fio, que é o fator inibitório de lactação, que fica circulante ali na mama, inibindo ou liberando essa produção. Mas você deve estar se perguntando, toda mulher tem leite, Débora? Por que, existe aí tanta mulher que fala que não tem leite? Não. A glândula mamária também é um órgão, e assim como existem doenças que podem afetar os órgãos, e ele não funcionar ou funcionar mal ou até mesmo parar de funcionar, isso também pode acontecer com a mama feminina. Mas isso é raro, muito raro. Se todas as mulheres que falam que tem pouco leite, que não produz leite, realmente não tivesse, estaríamos aí numa grande pandemia de uma doença mamária, certo? De 100 mães, ali, menos de 5 terão algum fator que limita, algum fator de saúde que limite aí a produção de leite a nível glandular. E para finalizar esta aula, uma dúvida que toda mãe tem e gostaria de saber é qual a produção de leite necessária para um bebê, ou necessária para o meu bebê. Isso não é uma resposta fácil, mágica, pois o apetite do bebê é uma combinação do sexo dele, menino ou menino, e das suas necessidades metabólicas. O seu metabolismo, uns têm um metabolismo mais lento, outros mais acelerados. Além disso, do conteúdo calórico desse leite, o que é único para cada mãe e bebê, certo? É único, somos diferentes. Em média, os meninos mamam mais, assim como tendem a comer mais no futuro. Consequentemente, a mãe de menino produz mais. E também a capacidade de produção de leite da mãe é maior que o apetite do filho, tá? Então não se preocupe, é por sobrevivência, até por isso que tem aquele pico de descida do leite logo que o bebezinho está aprendendo a mamar, é garantia de sobrevivência da natureza.
Saiba que da mesma forma que você foi capaz de gerar e alimentar um bebezinho dentro do seu ventre, né, a todo tempo, você é capaz de nutri-lo através da amamentação. Você tem saúde para isso. Mas é preciso informação, adaptação, esforço e dedicação. Conte comigo.